Mais um FS React na área e hoje vamos falar de venda, vamos vender, bora vender, doido! E hoje com o Alfredo Soares, da VTEX, da X-Tech, que é um empreendedor novo, da nova geração, cabeça boa e vendedor. Ele vai ensinar a gente como identificar um bom vendedor, como nós nos tornarmos bons vendedores. Eu até me enrolei aqui, como nós nos tornarmos bons vendedores. Então acompanha aqui comigo, Masterclass de hoje, FS React, Alfredo Soares, bora vender. Vamos lá? Uma carreira ali, um momento como atleta ali que foi muito importante para moldar, eu acho, minha personalidade. Porque no esporte você, além de ter a competitividade com as outras pessoas, com os outros times, você tem uma intracompetitividade dentro do seu próprio time, né? Para quem vai ser titular, quem vai ser o melhor, quem vai fazer mais gol. Então acho que desde cedo o esporte foi muito a minha vida mesmo. O vendedor ele tem uma mentalidade específica, ele tem um mindset super específico, que é essa cabeça competitiva. Cabeça competitiva com qualquer coisa, ele está sempre olhando para ser o melhor, sempre está querendo ter uma oportunidade aqui ou ali. Isso não quer dizer competitividade no sentido de isolamento. Ele falou bem, ele é competitivo, mas ele pensa também no sentido de equipe, em como que o time pode ajudar para conseguir vencer ou para conseguir atingir cada um dos objetivos. É o fato de eu ter construído duas empresas, né, ter conseguido escalar elas para mais de 5 mil clientes. Uma delas a gente teve o prazer, acho que de não fechar o ciclo, mas se juntar a um ciclo muito maior, que foi a X-Tech com a VTEX, e crescer elas muito rápido e bootstrap, né? Bootstrap é sem investidor, sem investimento. E isso acho que é porque a gente sempre teve a essência. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: a técnica vence a força, mas o espírito vence a técnica. Então aqui você vê, quando ele vai falar do principal highlight da carreira dele, são highlights de resultado. Então a gente conseguiu fundar 2 empresas e escalar e vender essas empresas, fazer um negócio maior. E outro ponto é que ele fala da jornada, e que foi bootstrap, foi sem investidores. Então esses 2 pontos, eles são 2 pontos muito importantes para você olhar quando estiver entrevistando um vendedor, para saber se ele tem um bom perfil ou não. Preocupou com o que a gente vendia, mas para quem a gente vendia. A gente sempre tentou dominar muito aquela audiência, aquele público, como aquele cara funciona, como ele pensa, como ele toma decisão, porque a gente sabia que não importava o que a gente fosse vender, a gente ia conseguir atender aquela audiência, aquele cara. Foco no cliente, foco na necessidade do cliente. O negócio não é você, não é o seu produto, é o cliente. O que ele precisa, como que você vai resolver o problema dele, como que você vai estar presente na vida desse cliente, como você vai ser relevante na vida desse cliente. Acho que se você tem uma boa ideia e um bom produto, cara, você não precisa de dinheiro. Vai lá e vende. Vai ter alguém que vai precisar daquilo, porque se você tem um produto que alguém vai usar amanhã, tem alguém a fim de pagar pelaquela ideia para ficar pronto e melhorar o negócio dele amanhã. Porque sempre vai ter alguém querendo comprar risco, sempre vai ter alguém querendo melhorar um processo. Então sempre vai existir um cliente. Vender não é convencer, não é valor mais, não é dinheiro, é engajamento, né? É você conquistar. A gente escolhe as marcas que a gente mais tem engajamento, que a gente vê que tem fit social, que a gente vê que tem algum fit com a gente, com nossos propósitos, com nossos valores. Vender é muito mais do que você tomar o dinheiro do seu cliente. Vender é engajamento, é você criar uma relação desse cliente com a marca, né? E a gente sabe muito bem que, principalmente nos dias de hoje, que a oferta de produto, serviço e informação é tão grande, porque o cliente tem a opção de comprar onde ele quiser, a hora que ele quiser, da forma que ele quiser, do lugar do mundo que ele quiser. Se ele não estiver engajado com a sua marca, vai virar um play de preço, vai virar um play de quem chegar primeiro. Então ele precisa conhecer, ele precisa ter relação, ele precisa se identificar com você. Eu me considero um cara muito hustler. Quando eu boto uma coisa na cabeça, eu realmente, sabe, não tem, obviamente nos limites de ética, né, e todas as regras, eu não tenho limites para conseguir transformar aquilo em realidade. Até estar aqui hoje falando com vocês é uma prova disso. Eu tinha um objetivo de conseguir fazer parte desse quadro, dessa série, dessa turma, né?
e fui atrás, e tentei, e falei, mostrei minha história e busquei isso. O bom vendedor, ele é chato, ele vai atrás, ele não tem limite para fazer o sonho dele acontecer ou para realizar a venda dele. Sempre que esse vendedor ele se vê com dificuldade, ele não para, ele continua. É aquele vendedor chato, entre aspas, que tá sempre martelando, sempre tentando chamar a tua atenção, sempre tentando te oferecer algo que realmente você precisa, que é um ponto importante, né? O cara ser chato para ficar te oferecendo coisa que você não precisa, ele não é um bom vendedor, ele é só um chato. O cara ser chato para te mostrar algo que você precisa e você ainda não viu, ou você ainda não realizou o que você precisa, ele sim é um bom vendedor. Então ele precisa identificar a sua necessidade e tentar te mostrar de qualquer maneira que esse produto realmente vai te ajudar, que esse serviço realmente vai te ajudar. E na verdade, quando você tem uma meta, você tem que desconstruir ela para você criar a tua jornada até ela. Porque vão ter várias metas no meio do caminho para você alcançar ela. E as pessoas, elas querem ter só o sonho grande, elas querem só ser viciadas em conteúdo e criar aquele sonho grande de, quero ser rico, quero vender uma empresa. Não, mas como é que você vai chegar lá? Como é que você vai construir? Então eu sempre falo isso pro meu time, pros meus sócios, falo, cara, a gente tem uma meta, tem um sonho. Primeiro, tenta tangibilizar o máximo daquilo, sabe? Vai lá, vê como é que funciona, vê quanto custa, vê como é que você poderia pagar, vê o quanto você precisa realmente ter. Sinta aquilo real e depois quebre, desconstrua aquilo em jornadas menores para você ir alcançando e cada vez ver aquilo se aproximando de você. Você tem que ter um objetivo, um sonho grande, mas você tem que traçar suas metas, desconstruir esse objetivo para saber como você vai chegar lá. E como que isso reverte numa entrevista, por exemplo, ou na busca por um bom profissional de vendas, ou para você se formar um bom profissional de vendas? É o perguntar como você vai chegar lá. Você desconstruir todo o processo para saber como que você vai fazer para atingir esse objetivo. Cara, eu acho que hoje a pessoa, primeiro, ela tem que ter um raciocínio lógico muito rápido. Eu vejo hoje em dia as pessoas sendo viciadas por conteúdo. As pessoas, elas saem de um curso para outro, do mastermind para outro, ficam no YouTube o dia inteiro, só que elas não pegam e não botam uma coisa em prática, sabe? A pessoa que está assistindo aqui esse vídeo, a pessoa que está assistindo o vídeo, a pessoa que está fazendo um curso, cara, anota uma ideia e bota em prática para você ver se realmente aquilo vale a pena. Então a gente tem dois pontos aqui para observar como valor de um grande vendedor. Então um é o raciocínio lógico, né? Óbvio. Então o vendedor ele tem que ter esse jogo de cintura para saber se adequar a um ecossistema, se adequar a um ambiente para a venda dele. E também esse negócio da gente observar o quanto que os vendedores, ou as pessoas, os candidatos, ou o quanto que a gente tira ações práticas das coisas. Então tentar tirar ações práticas, raciocínio mais direto, lógico, tirar ações de verdade, é uma boa forma da gente também entender o quanto que essa pessoa está preparada para vender, para te ajudar de verdade. E aí ele traz esse exemplo de quanto que as pessoas estão consumindo conteúdo e sem aproveitar e sem extrair nada de prática. Então fala, pô, vê uma cacetada de conteúdo e isso fica guardado no HD do computador ou fica guardado lá na internet. Não, pega, anota, vou fazer uma coisa. O que você está aprendendo desse vídeo de hoje, dessa masterclass que a gente está tendo com o Alfredo? O que você está aprendendo? Tira uma coisa que você está aprendendo e executa na sua vida. E acho que mais do que ser inteligente, do que ter um mero conhecimento, quando você tem lógica, você consegue entender tudo e adaptar tudo. Então, acho que raciocínio lógico é. A outra é a habilidade com pessoas. O que faz as coisas acontecerem, faz as coisas crescerem. O que move uma empresa são pessoas. Hoje, quando um CEO faz uma coisa errada, as ações caem na hora. Quando um CEO faz uma coisa certa, as ações sobem. Hoje, a pessoa ela tem o total poder de influenciar desde a compra até o preço de uma ação. Um bom vendedor ele tem que ter habilidade com pessoas. Ele tem que ser um bom cara de relacionamento. Ele entende de forma muito clara o impacto que as pessoas podem ter no ambiente de trabalho, nos resultados da empresa. E essa cabeça voltada para as pessoas, ela realmente traz resultado. Porque faz com que você consiga criar empatia e essa empatia faz você criar conexão e essa conexão faz você vender. Meu pai sempre falava isso para mim, você precisa aprender a dormir devendo. Porque todo mês você dorme devendo. Você está sempre devendo o fornecedor, você está sempre devendo alguém, você está sempre no risco. E cara, essa história de dormir devendo é fenomenal. O empreendedor, ele sempre está devendo. Ele está devendo, não que ele seja em atraso, mas ele está devendo. O fornecedor, o funcionário, o prestador de serviço, sempre tem um problema, sempre tem uma conta chegando. É exatamente de trocar o pensamento pelo sentimento. É tentar ser mais grato pelo que eu cheguei, por onde eu estou. Senão a gente nem aproveita, cara. Estava conversando com meu amigo outro dia. Senão a casa que você está é uma casa que você nunca pensou em morar, mas você já quer uma casa maior, você já quer o barco. O carro que você tem, você sonhava quando moleque, mas aí tu já quer 2.
você nunca está satisfeito, então você nunca consegue aproveitar o que você tem. Esse sentir prazer dessas conquistas também é uma coisa que a gente tem falado bastante aqui no Fora de Série, que é a história de curtir a jornada. Então você conquistou uma meta, aproveita essa meta, aproveita o que você conquistou, usa desse espaço, usa desse lugar que você se colocou para depois planejar o próximo objetivo ou para chegar no próximo objetivo. Isso vai fazer com que a linha de chegada final ela seja muito mais proveitosa. Então aproveita, você tá numa casa legal, conseguiu conquistar uma casa legal, aproveita aquela casa, se conseguiu um carro legal, aproveita aquele carro, conseguiu um barco legal, aproveita o barco. E depois você vai pensando no que vem depois. Já aproveitando, curtindo aquele lugar, você vai aproveitando o que vem depois. O Alfredo é dessa geração de novos empresários, novos empreendedores que tem essa cabeça pro cliente, esse olhar pro cliente mesmo, né? E isso ajuda muito a você vender mais. Se você entende o seu cliente, a chance de você vender é muito maior. E vamos ver essa lista de hoje, como é que ficou, o que a gente conseguiu aprender com Alfredo Soares. Primeiro, tem a mentalidade competitiva. Tem que ter aquela vontade de vencer, de ser o primeiro, de ser o melhor vendedor. Foco no resultado. Um jeito fantástico de avaliar um bom vendedor é como que ele te conta as histórias dele. Se ele te conta as histórias como passagens ou se ele te fala dos resultados. Visão voltada para o cliente, gente. O cliente é o centro de tudo. O cliente é que faz a sua empresa acontecer. Foco no cliente. Vender significa engajamento. Hoje o cliente tem 1 milhão de opções de qualquer coisa que ele queira para comprar ou para consumir. Para ele considerar a sua marca, ele precisa ter uma relação, ele precisa construir uma relação de empatia com a sua marca. O vendedor ele é chato. E ele é chato no sentido de fazer com que você perceba que precisa do produto. O vendedor ruim, ele vai te forçar a comprar algo que você não precisa. O vendedor bom, ele vai te mostrar que você precisa do que ele tem para vender. O bom vendedor, ele sabe o preço do sonho. Ele sonha grande, mas ele sabe o preço para conquistar. Ele desconstrói o objetivo dele para saber o que ele precisa fazer na jornada para chegar a esse objetivo. A gente precisa entender esse contexto e o bom vendedor, ele tem isso na cabeça. Ele percebe o contexto, ele percebe todo o cenário para atingir o objetivo. O bom vendedor, ele tem ações práticas e um raciocínio lógico. Precisa saber se virar, saber resolver problema e aproveitar aprendizados com ações práticas. A habilidade com pessoas, a parte mais óbvia de todas, o item mais óbvio de todos, mas que precisa ser ressaltado. O bom vendedor, ele tem habilidade com as pessoas, ele entende, ele cria empatia com as pessoas que estão o ouvindo para poder fazer uma boa venda. O bom vendedor, assim como nós empresários, que também somos vendedores, a gente precisa aprender a dormir devendo. E aprender a dormir devendo não significa que é dar calote em ninguém. É saber que você está sempre atrás de uma meta, sempre atrás de um objetivo. É esse dormir devendo, essa urgência, essa cabeça de urgência, ela é fundamental para o bom empresário e para o bom vendedor. E troca o pensamento pelo sentimento. Aproveita as suas conquistas. A pessoa que só tem o pensamento, que só pensa no próximo passo e não aproveita o lugar que ela se colocou, as conquistas dela, ela fatalmente vai se desmotivar no médio e longo prazo. É isso, mais uma aula, mais uma masterclass aqui do nosso FS React. Se você não é inscrito no canal, clica aqui, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos do FS Docs, do Papo Reto, para saber também do nosso podcast que está em todas as plataformas de streaming. E só para lembrar, do dia 12 ao dia 16 de outubro, a semana fora de série, a gente vai ensinar vocês, vai passar para vocês tudo o que a gente aprendeu sobre a criação e a monetização de canais do YouTube. Então o link está aqui na descrição, responde lá pra gente, são 2 perguntas para ajudar a construir essa semana fora de série. A gente espera vocês lá, não deixa de curtir esse vídeo que é muito importante pra gente, comenta, segue a gente nas redes sociais, sempre @fora de série, ou no meu pessoal, 0 André Barros no Instagram, a Paese do Alisson e Rafa Capelli do Rafa também no Instagram. Segue a gente lá, vamos trocar ideia. Nosso conteúdo ele precisa muito de vocês para poder ser cada vez melhor. Então vamos caminhar juntos, tá bom? Valeu, a gente se vê, até a próxima. Tchau. Pau.